Eu fico vendo aí pessoal de extrema direita, ou de direita, como quer que digam, o presidente, ex-presidente, vai na igreja e chega lá, é ovacionado dentro da igreja. A igreja para, o culto para, por conta de um mero mortal que chegou. E o imortal já saiu dali faz hora. Então nós precisamos velar mais pelas coisas que são lá de cima, pelas coisas que não perecem, pelas coisas que a ferrugem não pode comer, que a traça não pode destruir. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmão, vocês podem abrir lá para mim? Fazendo um favor? Que a grande luz resplandecente, parágrafo 15, acabou de acontecer agora. Agora eu vou contar o milagre de Deus para vocês. Então a maneira de buscar este reavivamento é buscando um reavivamento interno. É falar assim: Senhor, eu preciso mais deste reavivamento. Eu preciso mais desta alegria dentro de mim. Esta alegria de quando eu comecei nesta fé, de quando eu comecei nesta palavra. Faz lembrar de uma vez, eu vou achar esse culto. Acho que teve 2 cultos de quando eu comecei a igreja aqui em Várzea Grande, que só tinha eu e Jesus dentro da igreja. Só tinha eu e Jesus dentro da igreja. E eu cheguei dentro da igreja e eu olhava assim, vocês não estão entendendo, irmão. Eu vou achar para mandar para vocês, não vou passar na igreja, mas para vocês verem. E eu pregava como se a igreja estivesse lotada e eu via a igreja cheia. É o Gin. E eu olhava, irmão Anne, e eu olhava para os cantos para a igreja. Depois eu fiquei assistindo. Eu falei: para quem que eu estava olhando ali? E eu preguei, eu cantei somente crer. E eu preguei, e eu orei. E depois eu assistindo o culto e vendo este reavivamento, ali a gente pode entender que às vezes nós queremos um reavivamento coletâneo. E às vezes o reavivamento tem que partir de dentro de nós. Está em nós. Quando Jesus disse para os discípulos assim: suba para Jerusalém e aguarde até que do alto seja revestido o poder de Deus, eu penso que eles estavam lá em consagração. Não é esperar o reavivamento. Não, eu estou esperando o reavivamento, mas em consagração, chorando pelo poder de Deus. A gente só vai dar valor, irmão, a um prato de comida quando não tiver. Não é que nós não tenhamos dinheiro para comprar. Às vezes você está com o bolso cheio de dinheiro, mas não tem lugar para te vender um prato de comida. Aí nós vamos falar assim: mas que comida gostosa minha mãe tinha. Que comida gostosa eu comi lá em tal lugar. Eu lembro do sabor da comida até hoje. Uma comida que eu comi lá em Imperatriz, no Maranhão. Eu cheguei do estado do Pará, meu pai estava indo de Goiânia para Belém, e eu saí de Altamira para encontrar com eles em Imperatriz. E cheguei lá, com mudança de pobre, um monte de caixa de papelão cheio de panela, as coisas da minha mãe, colocou lá no porta-mala do ônibus, lá no último bagageiro. E na estrada de chão, passava dentro daquelas poças d'água, aquelas caixas de papelão, desmanchou tudo. Quando chegou lá em Imperatriz, só juntei as panelas. O rapaz abriu o bagageiro assim, eu saí catando as panelas, as coisas aradas, tudo jogando assim perto de um botequinho que tinha lá. E fiquei lá, e eu estava sem dinheiro, que eu tinha uns 13 anos, 12 para 13 anos. Naquela época era tempo que amarrava cachorro com linguiça. Eu depositei todo o dinheiro pro meu pai e vim só com uma botijinha de farofa. Podia ter guardado um pouquinho do dinheiro. Cheguei em Imperatriz, não tinha nada para comer. E o ônibus do meu pai atrasou para chegar em Imperatriz. E eu cheguei lá, eram as 6 para 7 horas da manhã. E o ônibus do meu pai foi chegar às 5 horas da tarde. E eu já estava quase um dia já sem me alimentar. E eu cheguei pro rapaz do boteco lá e falei para ele assim: moço, você pode me vender um prato de comida? Me vender. Meu pai vai chegar daqui a pouco e ele paga o senhor. Eu nunca esqueço a resposta dele. Ele falou para mim assim: se eu for dar prato de comida para todo mundo que aparece aqui falando isso que você está falando, eu já tinha quebrado. Ele não me deu prato de comida. Quando minha mãe chegou, meu pai chegou, meus irmãos,
Eu estava sentado lá na beira do muro, assim, junto com as panelas, e minha mãe já veio correndo e me pegou no colo. Eu era 12 anos, a 13, e me levou diretamente para dentro do restaurante. Eu nunca comi uma folha de alface tão gostosa na minha vida, porque foi o primeiro prato que chegou para mim, foi o alface. E eu comi aquela folha de alface assim, num desejo assim tão grande assim que, meu Deus do céu. E eu lembro da comida que a gente foi comendo, e aquele dia eu comi que nem gente grande. Se tivesse só clara de ovo eu tinha comido. O senhor entendeu? Então, isto, tinha comido chuchu, jiló, abóbora, berinjela, tudo isso que eu não como, aquele dia eu tinha comido. Piqui. Então tudo é uma questão de necessidade. E o irmão Brana vem para nos colocar esses pontos enquanto nós ainda estamos são. Timóteo falou assim: sede sóbrios. Então quando nós ainda estamos sóbrios, precisa desta voz de alerta. Cada irmão, cada irmã, nós precisamos nos alertar a esta velha imprensa que está dentro de nós, para acabar com isso. Vamos nos reavivar. Reavivar não é com placa de igreja. Reavivar não é com parede pintada dessa ou daquela outra cor, mas reavivar com o poder do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia, graças a Deus. Pastor Cleiton, seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Agora eu vou contar para vocês o testemunho. Sente aí, pastor Cleiton. Já pega na tua mão. Ó, primeiro eu vou contar o testemunho para vocês. Quando eu decidi fazer esta vigília, eu chamei, falei para ele já, até pedi desculpa para ele. Chamei todos do Mato Grosso, todos que estão mais junto com a gente, né? Esses irmãos que sempre estão vindo aqui com a gente. E não chamei ele. E eu esqueci de chamar ele. Né, pastor Cleiton? E eu esqueci de chamar ele. E eu conversando em casa com minha esposa, eu falei assim: eu esqueci de chamar alguém. Eu não sei quem que é. Quando nós lembramos que era o pastor Cleiton, aí eu lembrei também que ele tinha uma viagem para fazer hoje para Curitiba. Mas todos que eu chamei, nenhum pôde vir. E aquele que eu não chamei está aqui, porque o avião dele deu problema. Eu não sei se o avião dele foi para outro canto, se o avião não subiu. Se subiu, subiu sem ele. Eu sei que Deus tem o nosso destino nas mãos. Amém? Eu creio nisso. Então já pedi perdão para ele, mas depois eu sabia que ele tinha que estar lá em Curitiba. Vem cá. Deus te abençoe. Boa noite. Amém, irmãos. Boa noite com Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês. Amém. A princípio eu estava um pouco sem entender o porquê, né, de tudo isso, mas agora eu descobri que era para mim vir puxar a orelha do pastor Efraim. É uma satisfação, meus irmãos, estar aqui com vocês, né? Amém. É aquilo que o Senhor me falou, pastor Efraim. Não nos pertence, né, dirigir os nossos próprios passos, somos guiados pelo Senhor. Amém. Não imaginava que estaria aqui nesta noite, saí com o destino de ir até Curitiba, porém, Deus quis assim, né? Deus quis que eu estivesse aqui com vocês nesta noite. E eu estou muito alegre, né? Era para mim estar lá com os nossos irmãos, mas como a família de Deus é uma família grande, nós estamos aqui, né? Que Deus abençoe vocês, irmãos, mais uma vez. É uma satisfação. Várzea Grande não deixa de ser um lugar especial para mim, né? Vocês puderam acompanhar, foi aqui que a gente iniciou o ministério como pastor, e tenho um carinho muito grande pelo vosso pastor Efraim. Amém. E graças a Deus, eu estou dando graças a Deus por estar aqui com vocês. Amém.